Você já ouviu falar de cidades fantasmas, mas e sobre cidades fantasmas inteiras? Isso mesmo, cidades inteiras podem acabar ficando completamente vazias. Mas como e por quê? Vamos mergulhar fundo nesse assunto e descobrir. Essas são as 20 maiores cidades abandonadas do planeta. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Número 1. Wittenoom, Austrália. Eu guardei o melhor para o final, porque Wittenoom, na Austrália, é um lugar abandonado que eu recomendo que você nunca visite, porque se for, provavelmente vai morrer. O motivo pelo qual essa cidade foi popular por um tempo é que ali você podia minerar o amianto azul, que na época era um material de construção importante. Mas quando se descobriu que esse material causava problemas de saúde e que outros materiais podiam ser usados sem riscos, a cidade simplesmente foi abandonada. Mas tem mais. Devido a presença do amianto azul e das minas, a Austrália fez com que você nem consiga encontrar esse lugar no mapa. Então, se você encontrar, foi por acidente e provavelmente não deveria se aproximar. Isso é tudo do reino das grandes cidades abandonadas. Número 2. Kelso, Escócia. Kelso é outra pequena cidade que agora é ainda menor. Em certo momento tinha apenas 300 habitantes, mas era uma comunidade feliz. No auge, Kelso tinha uma escola primária com 3 professores, lojas, pátios de venda, uma igreja, hotéis e uma prefeitura. Era uma comunidade próspera que atraía pessoas de toda a região, e quando a ferrovia foi construída, a cidade cresceu ainda mais. No entanto, havia um problema. A área era propensa a inundações, e com o tempo as enchentes danificaram a ferrovia, a cidade e outras estruturas. Eventualmente foi decidido que o melhor para todos era simplesmente abandonar a cidade por segurança, e assim Kelso ficou abandonada. Número 3. Burj Al Baba, Turquia. Agora você pode ouvir o nome Burj Al Baba e pensar que é um projeto nos Emirados Árabes Unidos, mas não, na verdade fica na Turquia. O motivo pelo qual esse lugar parece ser algo especial, mas ao mesmo tempo abandonado, é que ele foi planejado para ser um projeto gigantesco que abrigaria muitas pessoas. 200 milhões de dólares foram destinados a esse empreendimento habitacional que colocaria a Turquia em destaque. Mas então, o país entrou em recessão e o dinheiro acabou. Tudo teve que parar no meio da construção e, como resultado, os prédios foram abandonados sem ninguém para morar neles. Número 4. Ragute Vecchio, Itália. Ah, você quer ficar na Itália? Então, por que não? O lugar conhecido como Ragute Vecchio costumava ser cheio de pessoas que cantavam o dia inteiro, mesmo que algumas das músicas fossem um pouco controversas, não muito diferente da sua cidade italiana vizinha. Este se tornou um lugar que foi obrigado a ser abandonado por causa da natureza. Uma série de inundações tornou praticamente impossível viver lá, e por isso todo mundo simplesmente foi embora. Após 50 anos, as casas ainda permanecem de pé, na maioria, mas obviamente o lugar está muito mais silencioso. Alguns ainda esperam repovoar o local, mas considerando a ameaça constante de desastres naturais, é difícil saber se isso é uma expectativa realista. Número 5. Cracóvia, Itália. Agora vamos para um lugar um pouco mais exótico. A cidade fantasma de Cracóvia foi fundada no século VIII e fica sobre um penhasco a 400 metros do chão, um pouco alto, não é? Se você não adivinhou, a cidade foi esvaziada devido a vários desastres naturais. Em 1963, muitos evacuaram após um deslizamento de terra. Depois, em 1972, uma enchente tornou as condições ainda mais perigosas. E em 1980, um terremoto causou o abandono total da cidade, provavelmente para melhor, considerando a sorte do lugar. Atualmente, a cidade está cercada por um portão trancado, então qualquer visitante que quiser entrar deve reservar um tour guiado. Graças a uma estátua milagrosamente intacta da Virgem Maria, a cidade realiza vários festivais religiosos durante o ano. E apesar do local ser uma bomba relógio, a cidade já foi usada em diversos filmes. Inclui A Paixão de Cristo, então, no mínimo, esse lugar abandonado ainda vê algum uso. Número 6. Cidade Fantasma, Goldfield, Arizona.
Ah, sim, outra cidade do ouro, e assombrada para completar. A cidade fantasma Goldfield está localizada no Arizona e é considerada um dos lugares mais populares e assombrados do estado. A cidade foi fundada originalmente em 1893, após ser invadida por mineradores que esperavam encontrar ouro nas montanhas próximas. A cidade cresceu rapidamente, alcançando 1.500 habitantes no primeiro ano e, como outras cidades que mencionei, construíram a cidade para acomodar o novo estilo de vida. Mas, enquanto outras cidades duraram décadas, essa durou apenas 5 anos antes das coisas começarem a piorar, e o local foi abandonado. Hoje é uma cidade fantasma, e alguns acreditam que isso seja no sentido literal. Número 8. Thamestown, China. Agora voltamos para a China, mas desta vez não para um grande distrito, e sim para uma cidade que foi abandonada. Mas por que ela foi abandonada? Você poderia citar vários motivos, mas, assim como o distrito que mencionei antes, isso teve muito a ver com a tentativa de atrair pessoas para longe das áreas superpopulosas. E como no outro caso, eles falharam. Além disso, Thamestown nasceu de uma iniciativa chamada Uma Cidade, 9 Vilas. Há cerca de 20 anos, quando toda a cidade era feita à imagem de outra nação. Thamestown, por exemplo, era uma cidade inglesa falsa. Cerca de 3 bilhões de dólares foram gastos para criar uma cidade inglesa perfeita do zero. Uma cidade foi concluída em 2006, abrangendo uma área de 1 km² e projetada para abrigar uma população de 10 mil habitantes. Se você for a Pyramiden, na Noruega, encontrará um lugar que se parece com muitas outras cidades fantasmas da minha lista. Elas foram cidades em crescimento rápido que eventualmente foram abandonadas, mas essa, pelo menos, durou muito mais do que deveria. Fundada pelos suecos em uma cadeia de ilhas norueguesas no Oceano Ártico, em 1910, o terreno foi vendido para a União Soviética em 1927. Nos 70 anos seguintes, um grupo resistente de soviéticos minerou a área em busca de depósitos de carvão, até que em 1998 foi anunciado que a operação seria encerrada. Assim, as pessoas abandonaram o local e simplesmente seguiram adiante. Mas onde está o detalhe curioso? Você pode perguntar. Bem, embora a natureza e a vida selvagem tenham tomado conta, isso não é tão evidente quanto em outros lugares, principalmente porque o clima fez com que os elementos construídos pelo homem pudessem durar muito mais tempo sem deterioração séria. Alguns dizem até que levaria cerca de 500 anos para que a cidade eventualmente desmoronasse. Número 9. Fordlândia. Eu me pergunto de onde esse lugar poderia ter recebido o nome, hein? Será que tem a ver com carros? Sim, estou falando do lendário Henry Ford, o homem que ajudou a tornar os automóveis não só acessíveis, mas produzidos em massa, mudando o mundo para sempre. No entanto, Ford nunca foi alguém que aceitava algo só porque estava bom o suficiente. Ele sabia que a borracha era vital para o processo de fabricação de seus carros e, em determinado momento, o Brasil era o lugar ideal para conseguir esse material. Então, ele criou um plano para ajudar a si mesmo. Ford fechou um acordo com o governo brasileiro para obter um pedaço de terra às margens de um certo rio, em troca de 9% dos lucros gerados. O objetivo de Ford era produzir 38 mil toneladas de látex em sua fazenda de borracha, mas, como você deve imaginar, as coisas não saíram como ele esperava, especialmente pelo jeito que o Brasil trabalhava na época. Por isso, o lugar foi abandonado por muito tempo, e só recentemente as pessoas começaram a voltar à cidade. Isso deveria ter mudado tudo, mas não mudou. Não estou dizendo que a ideia de Ford foi ruim, mas ele exagerou um pouco e acabou errando. Número 10. Bode, Califórnia. Eu já mostrei para você várias fontes que criaram cidades prósperas e depois acabaram falindo, mas uma que ainda não toquei é o ouro, e especificamente todas as cidades que foram abandonadas após o ano de 1687, a corrida do ouro de 1849. Muitas pessoas vinham para a Califórnia de todos os lugares para tentar a sorte e enriquecer, e como as histórias contam, muitos realmente encontraram material lendário. Mas também, como as histórias dizem, assim que o ouro acabava, as pessoas saíam em massa da região. Uma cidade que ficou para trás foi Bode, na Califórnia. Em 1849, Bode ainda era uma pequena cidade, pois quase não havia ouro ali.
No entanto, pessoas ainda viviam lá, e em 1876, tudo mudou porque uma grande veia de ouro foi descoberta na região, e assim a corrida pelo minério começou. Bodie prosperou como muitas outras cidades antes e depois dela, e em um certo momento chegou a ter mais de 10 mil habitantes, a maioria tentando chegar ao ouro. Porém, assim como em outras histórias, tudo desaparece rápido. No final do século XIX, a cidade entrou em declínio e foi abandonada por seus moradores. Em 1962, Bodie foi transformada em um parque histórico, para ao menos servir de lembrete do que existiu ali e do que acontece quando lugares assim são deixados para a natureza. Número 11. Plymouth, Montserrat. Já mostrei muitas cidades que foram abandonadas, mas uma que ainda não falei é aquela abandonada por causa de um desastre natural que forçou as pessoas a se afastarem, de uma forma ou de outra. Enquanto tornados, furacões e até terremotos podem causar esse tipo de abandono, vou falar de um vulcão que fez o serviço por eles. Isso aconteceu em Plymouth, Montserrat. Plymouth era a capital, mas agora está praticamente abandonada, tudo por causa de uma erupção que praticamente transformou tudo em cinzas. Em 1995, foi revelado que um vulcão próximo provavelmente iria entrar em erupção, colocando a cidade inteira em perigo. 2 anos depois, essa previsão se concretizou. O vulcão explodiu, cobrindo Plymouth com 12 metros de cinzas. Se você visitar a cidade hoje, ainda verá as cinzas do vulcão quase 3 décadas após o incidente. Além disso, embora tenha havido tentativas de reintegração da área, é um pouco arriscado, porque o vulcão ainda está ativo. Por isso, se você decidir ir lá, tem que ser quando os indicadores mostrarem que o vulcão não está prestes a entrar em erupção. Isso não é muito diferente do que aconteceu com a lendária cidade de Pompeia, com a única exceção de que Pompeia não foi perdida no tempo até ser redescoberta. Número 12. Varocha, Chipre. Antes da divisão de Chipre, em 1974, Varocha era uma cidade turística em plena ascensão, com hotéis gigantescos, glamourosos distritos de compras e praias arenosas, frequentemente chamadas de melhores em Chipre. Você pensaria que um lugar assim nunca seria abandonado, dado tudo o que oferecia, especialmente quando se sabe que algumas celebridades populares dos Estados Unidos e de outros países iam lá, ajudando a romantizar o lugar. Mas, infelizmente, a guerra mais uma vez destrói tudo. Os turcos invadiram Chipre, aparentemente com o apoio do governo grego na época, e começaram a controlar partes da ilha, incluindo Varocha. Como resultado, milhares fugiram para evitar a violência que certamente viria. O objetivo deles, porém, era retornar para casa quando tudo se acalmasse, e fazia sentido que esse fosse o caminho, pois outras cidades já haviam passado por isso. Mas o problema é que eles nunca conseguiram voltar. Após a invasão, o resort foi cercado e bloqueado pelo exército turco e está abandonado há décadas. Isso mesmo, atualmente ninguém além do exército turco pode entrar, e o local foi classificado como uma zona proibida. No seu auge, Varocha recebia 700 mil turistas por ano, mas agora, bem, não mais. Número 13. North Brother Island. Existem muitos motivos para um lugar ser abandonado e continuar assim, mas um que talvez você não pense é quando ele se torna uma ilha protegida, por causa das criaturas ou plantas que vivem ali. Isso nos leva a North Brother Island, que fica bem perto da costa de Nova York, e hoje é uma reserva de pássaros, o que significa que ninguém pode entrar lá por causa da vida selvagem. Muitos lugares criam essas proteções por causa do tamanho da população, e esse é um desses casos. Mas se você olhar para como era antes de se tornar uma reserva, vai perceber que não era exatamente um lugar bom para se estar. A ilha só começou a ser habitada em 1885, quando o Hospital Riverside foi instalado lá. A intenção era abrigar e tratar vítimas de varíola em isolamento para que a doença não se espalhasse, uma prática muito comum no século XIX para várias doenças, mas que hoje é muito desaconselhada por várias razões relacionadas à forma como tudo era feito. Mais tarde, o hospital virou um lugar de serviço geral que tratava outras doenças e pacientes, incluindo a infame Mary, a febre tifoide. Ela permaneceu no hospital até sua morte em 1938. E você acha que a história acabou? Pois não, nem tanto.
O hospital acabou sendo fechado na década de 1940, mas os prédios foram usados como moradia para veteranos e outras atividades, algumas que resultaram em abusos e mortes de muitos. E essa é uma das principais razões pelas quais o local foi completamente abandonado, deixando-o entregue aos pássaros, o que, para ser honesto, não me incomoda muito. Ah, e a ilha? Bem, ela pode realmente ser assombrada. Então é isso. Número 14. Romanskop, Namíbia. Agora vamos para a África, onde outra cidade que cresceu rápido acabou falindo, e a natureza tomou conta de uma forma até meio engraçada. Coleman Scott, na Namíbia, foi fundada por alemães no início dos anos 1090, depois que descobriram que havia diamantes por lá e muitos deles. Como os diamantes, tanto naquela época quanto hoje, são uma das coisas mais valiosas que você pode encontrar. Isso foi um grande acontecimento, e dava para ganhar muito dinheiro ali. Muitos correram para o lugar, incluindo aqueles que achavam que poderiam fazer fortuna e começaram a procurar diamantes. Mas, como era de se esperar, nas décadas seguintes a cidade não só cresceu como também prosperou, e vários tipos de estabelecimentos surgiram. Mas aí vem a reviravolta. Quando a Segunda Guerra Mundial chegou, a cidade tinha um problema sério, todos os diamantes haviam acabado. Isso mesmo, a cidade quebrou. E como eles basicamente eram uma cidade no meio do deserto, não tinham mais motivo para ficar lá, e todo mundo foi embora rapidinho. E quando as pessoas saem rápido, a natureza logo ocupa o lugar delas, e é aí que entra o poder do deserto da Namíbia. Se você estiver confuso, é só comparar como era o lugar nos seus dias de glória com como ele está agora, você vai notar algo bem engraçado. A areia do deserto não só tomou grande parte da cidade, como muitos prédios estão quase enterrados nela. Existem passeios que levam até lá, caso você queira ver o quão tomada pela areia a cidade realmente ficou. Número 15. Pripyat, Ucrânia. Sem dúvida, uma das cidades abandonadas mais famosas do mundo. Pripyat, na Ucrânia, é um lembrete sombrio e assustador do que pode acontecer quando um reator nuclear falha e tudo dentro de seu alcance fica contaminado pela radiação. Sim, essa é justamente a cidade que ficava ao lado da usina nuclear de Chernobyl, aquela que sofreu um colapso e liberou uma quantidade incalculável de radiação no ar e nas áreas ao redor. A tragédia, porém, não foi apenas o colapso da usina. O que torna tudo ainda mais triste é que Pripyat era, na época, uma cidade próspera. Ela estava crescendo tanto que até ganhou um parque de diversões, construído para atender sua população em expansão, mas que nunca chegou a ser inaugurado por causa do desastre. Em termos de números, mais de 50 mil pessoas que viviam na cidade tiveram que ser evacuadas devido ao perigo iminente da radiação. Elas não puderam levar seus bens, então a cidade abandonada ainda carrega os vestígios de tudo que um dia existiu lá. E você pode até pensar que, como já se passaram décadas desde Chernobyl, as pessoas poderiam voltar para lá. O lugar, para ser honesto, viver lá seria arriscado no mínimo, sabe? Porque a radiação é algo que vai desaparecendo com o tempo. Mas devido à quantidade que foi liberada, a cidade teve que ser isolada para manter as pessoas seguras. E como já se passaram décadas desde o desastre, a cidade acabou sendo tomada pela vegetação e sabe-se lá o que mais. Será que um dia poderia voltar à vida? Talvez, mas isso exigiria um esforço enorme. Número 16. Ashgabat, Turcomenistão. Agora vamos para o Turcomenistão, onde existe um lugar que tecnicamente não está vazio, diferente do distrito da China que citei antes. Mas também não é exatamente o que você chamaria de uma cidade populosa ou comum, pelo menos em Ashgabat. Porque é o seguinte, Ashgabat, no Turcomenistão, é a capital do país. Então você imaginaria que essa cidade, repleta de mármore, fontes e outras construções luxuosas, teria todo tipo de gente vivendo nela. Exceto que não é bem assim. A população da cidade é de cerca de 700 mil pessoas, o que seria o suficiente para torná-la bem movimentada se de fato essas pessoas vivessem dentro dos limites da cidade. Em vez disso, todos vivem nos subúrbios ao redor, e por isso a cidade é tecnicamente considerada abandonada. Para deixar claro, há sim pessoas que visitam Ashgabat, no Turcomenistão, mas se você não observar a cidade da maneira certa, nunca vai vê-las. E por quê? Bem, primeiro porque a cidade é extremamente quente, então as pessoas não costumam caminhar por aí.
Segundo, aparentemente os moradores não querem que as fachadas de mármore da capital fiquem sujas, então a maioria usa entradas traseiras, seguindo uma espécie de regra não escrita, e assim por diante. Além disso, não ajuda o fato de que o local não foi exatamente projetado para abrigar toda a população. Por isso, quando você visita, pode ser que não veja muita gente circulando, mas eles estão lá em alguns momentos. Basicamente, é um lugar construído mais para impressionar do que para ser funcional. Número 17. Oradour-sur-Glane. Nossa próxima história está longe de ser motivo de piada, e falo isso muito sério. Estamos falando de uma pequena vila na França chamada Oradour-sur-Glane. Esse lugar tem uma história extremamente trágica, diretamente ligada à Segunda Guerra Mundial. A vila não era muito grande e nem tinha muitos habitantes, eram cerca de 650 pessoas vivendo ali. Mas, no dia 10 de junho de 1944, essa vila foi completamente destruída. Naquele dia, 642 pessoas que viviam na vila, incluindo mulheres e crianças, foram massacradas por forças alemãs. Apenas 8 pessoas sobreviveram ao massacre brutal. Infelizmente, a tragédia não parou por aí. Embora esses 8 tenham conseguido escapar, suas casas não tiveram a mesma sorte. As tropas alemãs saquearam absolutamente tudo o que podiam. E aquilo que não conseguiram levar, eles simplesmente queimaram, incluindo as casas das pessoas que haviam acabado de assassinar. Sem dúvida, a maior tragédia aqui não foi apenas a morte dessas centenas de inocentes, mas também o fato de que, uma vila, mas não há uma razão clara do porquê as forças alemãs fizeram isso. E digo isso porque, segundo todos os relatos, não havia motivo para tal ação. E ninguém consegue concordar sobre o motivo que levou esse grupo específico de alemães a atacar essa vila na França. Além disso, basta olhar para a data do ataque. Foi cerca de uma semana após o dia D, quando as forças aliadas romperam as linhas alemãs na França e colocaram os alemães na defensiva. Então, por que eles estariam saqueando uma vila quando havia coisas muito mais importantes acontecendo? Eu realmente não sei. E agora, essa vila abandonada se tornou um testemunho do que acontece quando a guerra simplesmente não faz sentido e se transforma em pura violência. Número 18. Kennecott. Por um lado, Kennecott, no Alasca, é uma cidade localizada dentro de um parque nacional que, aliás, é o maior parque nacional dos Estados Unidos, até maior que Yellowstone. Mas, por outro lado, esse é mais um daqueles lugares que hoje são apenas a sombra do que já foram um dia. E claro, o motivo é um velho conhecido: o esgotamento dos recursos naturais. Porém, não era o carvão o grande recurso da cidade, e sim o cobre. E não era pouco cobre, era uma quantidade absurda. Assim que começaram a descobrir cobre em abundância por lá, pessoas de toda a América do Norte correram para tentar uma fatia desse tesouro. Até investidores de peso, como o próprio JP Morgan, passaram a investir na cidade. Isso, convenhamos, é bem impressionante. Mais de 200 milhões de dólares em minério de cobre foram extraídos da região. E isso, naturalmente, trouxe dinheiro suficiente para que a cidade crescesse. Contudo, quando o minério se esgotou, na década de 1930, a mina foi fechada. E com o passar dos anos, os sinais do abandono começaram a aparecer. Decadência, prédios tomados pela vegetação e estruturas se desfazendo. Hoje, apesar de estar dentro de um parque nacional, a cidade e tudo o que um dia prosperou por lá foram completamente abandonados. Infelizmente, existem muitos lugares assim espalhados pelo mundo e eu ainda vou falar de vários deles ao longo dessa lista. Número 19. Distrito de Kangbashi. Talvez você esteja pensando que a maioria das cidades dessa lista são lugares que tiveram um propósito, prosperaram e depois foram abandonados, como no exemplo anterior. Mas nem sempre é assim. É o caso da China, com o distrito de Kangbashi. Esse lugar abandonado foi projetado para ser uma nova casa para milhares de pessoas, mas vários acontecimentos acabaram impedindo que isso acontecesse. A China, por muitos anos, vem tentando reinventar suas áreas urbanas, tanto para acomodar sua população em constante crescimento, quanto para se modernizar aos olhos do mundo. E, na maior parte, eles até tiveram bastante sucesso. Porém, em 2003, depois do crescimento explosivo de uma determinada região, o governo decidiu construir o distrito de Kangbashi, que deveria abrigar cerca de 1 milhão de pessoas, sendo um lugar bastante popular para se visitar na China.
Mas tem um detalhe curioso: eles não construíram esse lugar perto de uma área estratégica ou atraente. Na verdade, ele foi colocado bem no meio do deserto. Claramente, alguém lá tem um senso de humor bem seco. A ideia inicial era que os moradores da antiga e constantemente afetada pela seca Dongsheng se mudassem em massa para essa nova cidade, que ficava estrategicamente posicionada entre dois enormes reservatórios e, portanto, teria água de sobra. Mas você consegue imaginar o que aconteceu depois, né? Pois é, as pessoas não foram. Na verdade, quando uma parte importante da construção foi finalizada, apenas 70 mil pessoas tinham se mudado para lá. E naquele momento, as obras do distrito começaram a desacelerar, sendo que o local tinha capacidade para abrigar cerca de 300 mil pessoas. E, como eu já disse, isso simplesmente não aconteceu. Uma série de outros acontecimentos acabou fazendo com que o projeto saísse totalmente do controle. E a China segue esperando até hoje que as pessoas se mudem para lá. Até existem alguns moradores, mas, olhando de forma geral, o lugar parece completamente abandonado. Quem anda por aquelas ruas tem exatamente essa impressão. Número 20. Ilha Hashima. Nosso primeiro destino é o Japão. E isso pode até surpreender alguns de vocês, afinal, o Japão não é só um país extremamente movimentado, como também possui algumas das cidades mais densamente povoadas do mundo. Mas é importante lembrar que o Japão não é formado por uma única ilha. Ele possui várias extensões ilhas que são tanto habitadas quanto desabitadas. Uma delas é a ilha Hashima. Você encontra essa ilha a cerca de 15 quilômetros da famosa cidade de Nagasaki e, se fosse até lá hoje, veria que ela está de fato abandonada, embora os restos da presença humana ainda estejam ali, expostos para todos que visitam. A ilha Hashima funcionou como uma instalação de mineração de carvão de 1887 até 1974, o que deu propósito ao local e permitiu que as pessoas construíssem uma comunidade que, claramente, foi bastante próspera por um tempo. Vale destacar também que, durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão usou a ilha Hashima como um campo de trabalho forçado, onde pelo menos 1000 pessoas morreram realizando trabalhos em condições desumanas. Com o tempo, como muitos podem imaginar, as reservas de carvão começaram a se esgotar e o petróleo passou a substituir o carvão como principal fonte de energia. As minas foram fechadas e os habitantes simplesmente foram embora, afinal não havia mais trabalho e, consequentemente, nenhum motivo para permanecer ali. Com esse êxodo total, a cidade permaneceu como uma casca vazia de sua antiga glória, enquanto a natureza começou a tomar conta do lugar de várias maneiras. Em 2015, ela foi oficialmente reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco, e hoje é possível fazer visitas guiadas pela ilha. Ela também já apareceu em filmes, como no clássico de James Bond, 007 Operação Skyfall. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela e eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!